Atos 16, a partir do versículo 10, diz assim: depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E aqui eu faço um parênteses que Paulo estava pretendendo continuar pregando o Evangelho na Ásia. E a Macedônia é hoje na região da Grécia, é o norte da Grécia. A Macedônia, ali em Filipos, principalmente, que nós vamos ver que foi a parada de Paulo. Filipos foi a primeira cidade na Europa onde Paulo ficou por vários dias para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da vida eterna. Tá? Então, para você poder entender, então vamos ali continuando, no versículo 11, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, são ilhas ali entre a Turquia e a Grécia, tá, gente? E no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, e aí começa a história. Filipos na Macedônia, que é colônia romana, e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então Paulo se instala ali, junto com Silas, e começam então a pregar o evangelho, ali numa colônia romana, e inclusive ali em Filipos não tinha nem sinagoga dos judeus, porque tinha pouquíssimos judeus naquela cidade. Era uma cidade de alto status. Roma tomava conta da humanidade, do mundo hoje ocidental. E era o mundo em geral naquela época. Paulo, então, vai até aquela cidade, colônia romana, as pessoas até se vestiam como romanos, não como gregos, e não como macedônios. Então, havia ali uma questão muito peculiar em Filipos. Então, Paulo chega ali e começa a pregar o evangelho. Versículo 13, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Diga, lugar de oração. Você vai lembrar depois disso que você está dizendo. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Olha o mistério acontecendo. Vou ressaltar aqui, eles então indo ao lugar de oração, o nome desse rio, eu não sei na pronúncia grega se é Gangites ou Jangites, eu creio que seja Gangites, né, aportuguesando a palavra, mas é um rio que existe até hoje é um riachozinho bem pequenininho, né, já foi muita coisa aterrada desde aquela época até aqui, mas esse rio ainda existe lá, eu estive lá perto há 4 semanas atrás, e a região de Filipos, onde Paulo estava ali pregando o evangelho, eu vou mostrar para você aqui algumas imagens para você poder sair do campo da imaginação e ir para o campo da realidade, e a partir de agora você começar a entender, né, de forma mais direta como era ali na época. Se quiser pode colocar ali o videozinho, coloca o videozinho primeiro. Eu quero que você entre nessa história de Paulo ali com a gente, vamos lá. Aqui, a água, apagaram aqui, tem que acender uma luz aqui. Então, gente, está dentro da Bíblia agora. De Filipos aqui, a Ágora, aí tem o tribunal, parte da prisão. Você pega ali Atos 16, 17. A gente está dentro de Atos aqui agora. Pisando aqui na Via Ignácia, olha aqui, ó. Essa via aqui, ó. Essa via aqui, esse calçado aqui, ó. Esse calçamento aqui das antigas. Vem cá, meu amor. Aqui eles passavam e vinham da Ásia até Filipos, até Tessalônica, entrando pela Europa. Essa cidade aqui, Filipos, foi a primeira cidade da Europa que Paulo pregou o evangelho. Pensa, aqui dentro. Olha a importância disso tudo. O evangelho chegou até nós, porque da Europa, nós somos brasileiros, o evangelho chegou a Portugal, né, inclusive, né, através das navegações que tinham lá as cruzes, né, a cruz de Cristo, e levando ali a imagem de Cristo, levando ali lógico em Filipos, onde
Tudo isso aconteceu, isso que nós estamos lendo aconteceu ali, na praça pública, o lugar de oração, alguns quilômetros lado direito, passamos lá de carro, não conseguimos chegar perto porque tinha fechado, mas foi um privilégio muito grande estar ali, onde tudo isso aconteceu, o mistério de Deus aconteceu, e nós vamos ver o que mais aconteceu aqui. Ali, Lídia, primeiro lugar, primeiro grupo de crescimento, né? Primeiro grupo caseiro ali em Filipos, foi na casa de Lídia, onde receberam o evangelho e se converteram, foram batizados. Então, vamos dar sequência aqui no versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Então, uma escrava que tinha um espírito de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Parece ser uma coisa boa que ela está dizendo? Sim ou não? Vamos lá, vamos continuar. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Poxa, mas não era uma coisa boa? Paulo ficou indignado. Ela estava ali falando que eles eram filhos do Deus Altíssimo, estavam levando ali o caminho da salvação. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, não foi com carinho, e os arrastaram para a praça principal, a praça pública, que você viu ali ruínas no fundo do vídeo. Diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Então eles foram agarrados, arrastados, deixaram eles pelados, açoitaram eles e haviam feridas abertas nos corpos deles. Feridas se abriram, dores intensas no corpo. O carcereiro recebeu essa instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Pelados, machucados, chega o carcereiro, que eu acho que com certeza não foi com carinho, prende os pés deles. Só que é o seguinte, aí que está o ponto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eu fico imaginando essa pergunta que eu me faço várias vezes, né? Eu faço para Deus porque eu quero viver sob o agir de Deus. Você quer? Eu quero viver sob o agir de Deus. E aconteceram vários milagres aqui que nós vamos ver. Mas a pergunta que fica aqui é a seguinte: o que fez com que esses homens com feridas abertas no corpo, com dores, foram humilhados, rejeitados, não fizeram nada de mal para ninguém, mas foram lançados na prisão, com os pés atados no tronco, e eles estavam meia-noite, em vez de estar reclamando da vida e perguntando para Deus por quê, ou indignado com as pessoas, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente, houve um terremoto tão violento. Isso está registrado lá, tá, gente? Lá em Filipos. Que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Eu pergunto para você, depois de passar por essa experiência, vamos ser sinceros,
para a gente poder entrar na história, se colocar na situação. Depois de passar por uma experiência dessa, de só levar o amor de Deus, gente, só falar das coisas boas do reino dos céus. Algumas pessoas ouvindo e você acaba de ver famílias se convertendo, se batizando, encontrando a salvação. Aí chegam alguns intelectuais e aí faz aquela bagunça, leva você diante dos magistrados, leva você diante da Câmara de Vereadores, fala que você está fazendo um monte de bagunça, falando um monte de besteira, mandam espancar você, você está sentindo na carne as feridas abertas, as dores profundas, é lançado na prisão sem ter feito nada. O carcereiro que está lá te empurra, te bota os grilhões, perde o tronco. Eles estavam lá cantando hinos, louvando a Deus. E aí isso faz com que esse terremoto aconteça. As cadeias se abrem, os grilhões se quebram, e eu pergunto para você, o que você faria ao ver os grilhões se soltando, todo mundo que estava preso, saída pela direita, o que você ia fazer? Aí você vê o carcereiro fazendo isso aqui, ó, 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. E eu vou ser bem sincero para vocês, eu vou falar da minha parte, tá? Uma das primeiras vezes que eu vi essa passagem aqui, o Espírito Santo falou comigo, essa pergunta ele fez para mim, o que você faria, Sérgio? E eu vou ser sincero para vocês. Eu falei para o Espírito Santo assim, ó, quando os grilhões tivessem quebrado e eu tivesse visto que tudo estava sendo aberto, eu ia sair correndo. Mas o Espírito Santo, quando perguntou para mim, falou o que você ia fazer, Sérgio, mas me mostrando a imagem do carcereiro tentando se matar. E eu fui sincero com o Espírito Santo que com ele não dá para falar outra coisa. Não dá para dar migué em cima do Espírito Santo. Eu falei, eu ia deixar ele se matar porque o problema é dele e eu vou embora. Eu tenho certeza que... Quem é que me ajuda aí levantando a mão falando que pensou que nem eu? Obrigado. Tem vários mentirosos que não levantaram a mão. Gente, eu me envergonhei. Eu falei, eu ia pensar em mim, eu ia sair correndo daquela prisão, porque eu ia estar todo machucado, injustiçado. Eu não ia nem olhar para o lado, eu acho que eu nem ia ver o carcereiro, eu ia sair correndo. E lá fora eu ia dar glória a Deus, que Deus me libertou. Mas... 28. Mas Paulo gritou, não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Essa palavra serve para você hoje. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. O carcereiro, aquele que tinha prendido eles, estava lavando as suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Olha só, gente. Mais uma família inteira se convertendo. Os dois primeiros grupos de crescimento da Europa. A casa de Lídia e na casa do carcereiro. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Coloca o 40, por favor, para fechar a conta aqui. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e então partiram. E aí Paulo então vai para Tessalônica e a gente vai extrair aqui alguns pontos dessa vivência, desse agir de Deus. Vamos trazer para a nossa vida. Primeira coisa, você vê Paulo e Silas chegando em Filipos e procurando um lugar de oração. E eu fico aqui tentando responder aquela pergunta que o que fez com que esses homens passassem por aquilo. Eles eram pessoas que buscavam a Deus em oração.
e só ora quem depende de Deus. Se você ora pouco, é porque você depende pouco de Deus. Só lembra quando precisa. Mas se você vive uma vida de dependência a Deus, de verdade, se você depende de Deus, você procura viver uma vida de oração. Em todo o tempo. E essa é a primeira coisa que nós traímos da vida de Paulo e Silas. Porque quanto da nossa semana a gente nem lembra de Deus? Tem dias que talvez a gente só se lembre quando vai orar agradecendo pelo alimento no almoço e olhe lá. E o agir sobrenatural de Deus está disponível para todos. Mas para que isso venha acontecer, nós precisamos ter uma vida de oração. É fundamental. Quem anda pela sua própria força não ora. Ou ora muito pouco. Perde a oportunidade de estar conectado com Deus mais e mais. Segundo ponto que nós vamos extrair aqui, aquele momento em que a escrava com o espírito de adivinhação, lembra que ela estava falando que parecia uma coisa boa? Lembra? O que aconteceu ali? Lembra o que aconteceu? Ela vinha falando, olha, são filhos do Deus Altíssimo, e vieram falar da salvação. E ela repetiu isso por vários dias, a ponto de Paulo ficar indignado. Vou falar uma coisa para você. Nem tudo que parece bom é de Deus. Tem muita coisa que parece boa, mas não é de Deus. E o que houve aqui foi discernimento espiritual. Discernimento espiritual porque hoje em dia tem tanta coisa acontecendo, tantas vertentes, tantos desvios. Somente se estivermos conectados com Deus numa vida de oração é que nós vamos discernir, ter discernimento espiritual para entender o que é de Deus e o que não é. Porque tem muita coisa que vem com falsa aparência de ser de Deus, mas não é. E nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Como é que nós vamos saber? Tem muitas coisas que vêm com falsa aparência que é do céu, que é de Deus, mas vem para tirar a atenção. E é por isso que Paulo e Silas ficaram indignados. Porque aquele espírito de adivinhação estava falando através daquela mulher, era para tirar a atenção. Paulo então discerniu que era algo que parecia ser bom, mas não era de Deus, porque era um espírito maligno. E espíritos malignos se travestem de coisas boas. Ele não vem feio. Ele vem bem bonito, com altas propostas, com palavras bem lisonjeiras, para tentar enganar. Só que quem anda com discernimento espiritual não cai nessas armadilhas. E é isso que Deus quer para a sua vida. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Terceiro ponto que nós vamos entender aqui da vida de Paulo e Silas é que eles se posicionaram contra os inimigos espirituais. Nesse momento, Paulo vai lá e manda aquele espírito embora. Ele se posiciona. Jesus é sobre tudo e sobre todos, sobre terra e sobre céu. E filhos e filhas de Deus têm a oportunidade de viverem sob essa autoridade. Viverem com a autoridade que vem de Deus, com unção da parte de Deus. Para serem pessoas espirituais aqui, vivendo uma vida de oração, se alimentando da palavra, procurando viver uma prática de vida espiritual, discernindo espiritualmente as coisas com a ótica do céu e não com a ótica humana apenas. Essa é a diferenciação dos filhos e filhas de Deus. E mais ainda, Deus concede autoridade sobre espíritos malignos. E aí acontece aqueles momentos que você fica ruim. Não sei se acontece com você. Comigo acontece. Tem hora que dá um ruim do nada. É ou não é? Às vezes você fica irritado do nada. Indignado do nada. Às vezes dá uma tristeza, uma angústia do nada. Do nada. Aconteceu comigo na semana antes do retiro. Me bateu uma angústia profunda. Um dia eu estava lá no escritório. Bateu uma angústia profunda. Eu comecei a ficar ruim. Aí eu levantei, fui tomar um café e tal. Daí eu acordei. Falei, peraí. Na hora eu comecei a fazer guerra espiritual. Em nome de Jesus, todo espírito de opressão.
Todo espírito maligno bate em retirada agora, em nome de Jesus. Eu declaro a alegria do Senhor. Repreendo toda essa angústia, essa tristeza. Me posicionei espiritualmente. Foi como tomar um remédio. Acabou. Então tem muitas coisas que acontecem na vida, a gente não discerne o que está acontecendo. Nós agimos de forma natural. E Deus quer que você se posicione contra os inimigos espirituais, porque Jesus concede essa autoridade aos seus filhos, você se posicionar com visão espiritual, com a autoridade concedida por Ele. E é um nível que se vive a partir de obediência à palavra de Deus e também renúncia. Obediência e renúncia, não se vive a autoridade de Deus de qualquer jeito. A oportunidade é a mesma para todos nós. Então você se manter em alto nível espiritual é possível, Deus quer, senão Ele não estaria trazendo essa mensagem para você nessa noite. Você sair cada vez mais da sua naturalidade e ter experiências sobrenaturais do agir de Deus, e é o que Ele quer. Mas tem um preço a pagar. Um preço de renúncia de si mesmo e um preço de obediência à palavra. Lucas 10. Vamos ler o que está escrito em Lucas 10 para poder pegar uma parte ali. Quando Jesus envia os 72 discípulos. Lucas 10, a partir do versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Jesus, então, pega os 72 discípulos e os envia na frente dele, antes de Jesus chegar na cidade. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Eu vou pular aqui para o 17, para encurtar a história. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eu vou fazer uma pausa aqui. Se você se deparar no meio da rua com alguém completamente endemoniado naquele nível filme de terror. Os mais velhos aí lembram daquele filme Poltergeist? Aquela coisa horrível. Se você se deparar com uma coisa dessa na rua, o que você vai fazer? A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai receber a autoridade da parte de Deus. Primeiro, para ficar ligado. Segundo, para você caminhar na certeza de que Jesus é contigo e se você for em nome dele, nenhum poder na terra ou no céu poderá contra você. Pode fazer macumba, pode fazer o que quiser fazer. É inveja, é coisa arada. Para quem é filho e filho de Deus, essas coisas não pegam, não. Mas você precisa estar vivendo sob essa autoridade de Jesus. E aí os discípulos chegam. Jesus, os demônios se submetem. Em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Esse poder é para todos aqueles que são discípulos, gente. Não foi só para os apóstolos. É para todos. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus exultando no Espírito Santo. Eu fico imaginando Jesus alegre. Eu fico imaginando Jesus assim, ó. Yes! Jesus felizão. Porque está falando exultando. Não é só alegre. É algo assim mais intenso. Eu fico vendo Jesus assim sorrindo.
Por quê? Ele fala assim, ó: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Essas coisas espirituais, Deus dá àqueles que têm um coração humilde e procuram aprender. Não vivem na sabedoria desse mundo, como nós vimos no domingo passado, que foi o primeiro segredo da vida, que esse mundo aqui vive sob uma regência espiritual, que se reflete na parte cultural, socioeconômica e política. Mas nós que somos do reino dos céus vivemos sob o governo do reino dos céus. Vivemos aqui nessa terra com uma missão bem específica. Vamos aprendendo, crescendo e sendo aperfeiçoados nela e nele, no reino dos céus. A imagem de Jesus. Somos aperfeiçoados à imagem de Jesus. E não é o mundo natural que nos controla. O Senhor das nossas vidas é Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É Ele que manda na minha vida. Não é governo dessa terra que manda na nossa vida. Amém? Então pode acontecer o que for com o mundo inteiro. O papo nosso é com Deus, o Criador de todas as coisas. E aí, Jesus se alegra porque essas coisas, a verdadeira sabedoria, ela é revelada para aqueles que se colocam com o coração humilde, um coração aberto para aprender, para viver e ver essas coisas. Ver com seus próprios olhos o mover sobrenatural de Deus. Estávamos no retiro na semana passada, tanto sobrenatural, tanta coisa. Ouvimos testemunhos agora aqui à tarde, na reunião com os mobilizadores, tanto sobrenatural, é anjo aparecendo, é espírito maligno saindo, é unção de Deus vindo, a palavra sendo revelada. Tanta bênção acontecendo. Tanto mover sobrenatural. E está disponível para todos nós. E Jesus fala assim, ó, isso é muito legal. Quem aqui quer sair daqui nessa noite com a certeza de que todo espírito maligno não pode ir contra você? Quem quer sair daqui com essa certeza? Ah, Sérgio, mas o negócio lá no meu trabalho não é fácil, porque lá todo mundo mexe com feitiçaria, com... E daí, cara? Daí? Você chega com a luz de Deus lá, os demônios não aguentam nada. Sai tudo correndo. Porque a luz de Deus vai estar em você. Cadê a Rose? A Rose um dia... Sérgio, fizeram uma macumba lá no nosso loteamento. Lembra, Rose? Ela mandou mensagem para mim. Eu morava no mesmo loteamento que ela morava, lá no Bela Vista. Eu falei, não, aqui não, né? Meu território não. Aí fui lá, já peguei o óleo, já fui lá orando, olhei para um lado, olhei para o outro, já quebrei toda a maldição, toda a feitiçaria. Tinha lá os negócios em pé lá. Eu falei, eu não me satisfiz com só orar. Eu fui lá, já derrubei aquilo tudo também. Aqui não, tá louco, meu território não. Em nome de Jesus. Para, né? Mas eu sabia que Deus está comigo. E quantas vezes, em situações de expulsar demônio me ameaçando. Vou te matar, vou matar tua filha, vou matar tua mulher. Eu falei, olha para quem está do meu lado aqui, ô chifrudo fedorento. É Jesus de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Dá uma olhadinha quantos anjos tem aqui ao redor. Ele vai matar o quê, pá? Sai daí desse corpo. E volta para o lugar de onde tu veio. Mas saia. Tem uns que são mais teimosos, que demoram um pouquinho mais. Mas sai, em nome de Jesus, sai. A autoridade que Deus concedeu para você. Mas aí eu pergunto para você, você enxerga o dia a dia com a lente espiritual? Ou você enxerga tudo da ótica natural? Como são as tuas reações frente às situações complicadas? E essa autoridade está disponível para você. Mas Jesus falou para esses 72 confiarem nele. Não levem bolsa, não levem sandália. Isso fala sobre confiar completamente no suprimento de Deus. Confiar completamente no agir sobrenatural de Deus. Se lançar. Tem muitas pessoas que perdem o agir sobrenatural de Deus porque estão focados em viver pela sobrevivência. E muitas vezes, por tomarem decisões pela sobrevivência, não vivem esse agir sobrenatural de Deus. Não vivem pela fé. Então é preciso obediência à palavra, renunciar à própria vida, se entregar por completo. E deixar o milagre, o mistério vir. É isso que a gente precisa fazer. Confiar no poder de Deus.
confiar que Ele pode suprir. Se eu não consigo crer, por exemplo, na parte financeira, né? Se eu não consigo crer que Deus é Deus, que tem poder suficiente para suprir, por exemplo, falou aqui de dízimo antes, aqueles 10% que eu entrego ao Senhor como expressão de gratidão e adoração, não é por obrigação. Se eu não tenho fé para crer que Deus pode suprir aquilo, que fé que eu tenho? Entende? Claro, porque isso é uma expressão de fé, de adoração, de consagração da minha vida. É uma das expressões. Uma das. Isso fala no mundo espiritual. Ainda mais quando nós somos provados e testados, principalmente nessa área financeira. Então são expressões de fé, de renúncia, de adoração a Deus que abre os céus e se manifesta de forma poderosa nas nossas vidas, realizando milagres. Eu contei aqui, acho que na semana passada, não sei se foi aqui ou se foi em outra ocasião, quando a gente estava planejando essa viagem para a Grécia. Na verdade, a gente não planejou ir para lá, estávamos planejando ir para outro lugar. E Deus nos direciona para lá, fez sobrenatural, milagre. E aí, quando foi decidido, aconteceu de vir a passagem lá, as passagens aéreas. E eu comecei a projetar toda a viagem, as andanças por lá, pela Grécia, Tessalônica, Filipos, Atenas, Corinto, depois Ilha de Patmos, Santorini. Eu, quando comecei a planejar e ver o financeiro, eu comecei a me apavorar. Porque eu pensei que a região da Macedônia, essa região aqui, era pertinho. Daí eu fui ver, não era não, é daqui para São Paulo. De avião era 1 hora e pouco. Então a gente lê assim na Bíblia, parece que está pertinho. Não. É navegação, é caminhando. E quando eu comecei a fazer as contas, eu falei, olha, acho que eu vou abdicar da Macedônia. Porque essa viagem vai sair mais cara do que eu estava pensando. E eu estava ali, eu estava o tempo todo ali conectado com Deus, procurando, orando, eu estava vendo as questões ali, estava conversando com o Espírito Santo e tal. Daqui a pouco eu me pego nesse pensamento e comecei a me inclinar realmente para cortar Filipos e Tessalônica da viagem. E na hora o Espírito Santo falou assim, desse jeito, não se preocupe com o dinheiro. Aí eu dei aquela, no meu meio intimidade do Espírito Santo, eu dei aquela risadinha assim, falei, mas o CPF é meu, hein? Aí ele falou de novo, gente, de novo, simples assim, não se preocupe com o dinheiro. Gente, eu recebi uma graça de Deus, uma presença, eu não sei explicar o que é. Eu sei que eu fui inundado de uma paz, e olha que eu sou todo controlado financeiramente. Né? A partir daquele momento, da segunda vez que o Espírito Santo falou, eu larguei de mão. Olha, para eu fazer isso é muita cura, viu? É muita cura. E eu fiquei tranquilo, me veio uma paz. E eu fui só fazendo o que eu tinha que fazer, comprando passagem. E aí o que começou a acontecer? A gente foi viajar. E Deus começou a mover vários sobrenaturais ao mesmo tempo. Os valores que cobriram aquela viagem para a Macedônia vieram de várias formas. Deus acorda um irmão de madrugada e fala, envia o dinheiro para lá. Eu não falei nada para ninguém. Não fiquei jogando verde. Quem está aí mais tempo está vendo. E aí Deus toca no coração do irmão, envia uma oferta considerável. Aí toca no coração de outros irmãos, eles enviam algumas ofertas. Legal, era uma parte. E eu li aquilo lá, e parece que Deus está movendo o céu. Porque o irmão que foi a oferta maior lá me avisou. Os outros não. Eu entrei na conta lá, falei, está acontecendo aqui, né? Deus está movendo. Falei, que bênção, né? Aí aconteceu um problema lá nos meus apartamentos de navegantes. Deu um problema lá num apartamento. Num mês que é muito de baixa de locação, temporada. No ano passado deu 5 locações, só, nos 3 apartamentos. Começou a pingar, gente. Começou a aparecer no aplicativo. Plim, 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 plim. Locação. Falei, eita, em maio? Legal, Deus está movendo o céu aí. Aí, um que tinha alugado metade do mês inteiro de maio, teve uma atitude de má fé lá e tentou dar um migué. O que aconteceu? Entrei em contato com o Airbnb, eu estava na Tessalônica. E aí depois o Airbnb me entra em contato e fala, olha, dos 15 dias que ele alugou, que ele saiu e não ia me pagar nada, o Airbnb entrou com uma multa em cima dele, viu que ele estava agindo de má fé,
Aí me pagaram metade de todos os 15 dias, mais 2 diárias e mais o valor da taxa de limpeza e tal. Eu falei, ô glória, com o apartamento vazio. E o apartamento tinha ficado vazio, começou a entrar locação naquele apartamento. Vai juntando, vai juntando. Aí, eles avisaram que o dinheiro ia cair na conta. Eu olho lá, o dinheiro, pimba, caiu na conta. Falei, ô glória. E eu tô vendo aquela viagem Tessalônica e Filipos sendo coberta. Aí eu dou mais uma olhadinha na conta, tá lá a distribuição de sobras da Via Cred. E eu tinha feito vários negócios no ano passado. Meu, gente, acho que somando tudo deu mais do que a viagem pra lá. E eu fiquei, Senhor, tá tremendo. Eu lembrei, não se preocupa com o dinheiro. E eu quase deixei de ir para lá. E foi lá que nós vivemos a maior experiência nossa nessa viagem. Coloca ali a imagem da placa, qualquer uma das duas. Ali, nessa imagem, nós estamos, está lá o sítio arqueológico, ali atrás, na placa tem a primeira letra em branco em grego, embaixo em amarelo em inglês, prisão de São Paulo, do apóstolo Paulo. Paulo e Silas ficaram presos ali, gente. A gente pisou lá. A gente sentiu uma presença de Deus, uma unção. Foi ali que a gente orou por você. Tem a oração, tá lá no nosso Instagram. Ali nós fizemos uma oração clamando por resiliência da parte de Deus sobre a sua vida. Sabe aquele negócio de Paulo e Silas orando e adorando de noite? Todo doído, todo lascado, ferido, machucado, humilhado, rejeitado, mas adorando a Deus. Foi essa oração que nós fizemos para nós e por você. Clamando que essa unção de Deus, essa capacitação venha sobre a sua vida. Para que você viva além do natural. Você viva com a presença de Deus na sua vida, de forma que você viva adorando a Deus acima das circunstâncias, porque as coisas podem parecer estarem ruins, e podem até estarem ruins. Mas Deus é acima de tudo e todos. Se você confiar completamente, se lançar para Ele, buscar conhecê-lo de verdade, você vai entrar num nível de confiança tão forte que nem as dores vão te impedir de ser um adorador, como nós cantamos antes aqui. Coloca a outra da plaquinha lá. E aí, então, ali é a prisão de Filipos, aquela região toda ali para trás, estou nas costas. A gente não sabe exatamente qual dos compartimentos Paulo ficou preso. Pode colocar a outra. E foi ali sentado na frente, aquele portão ali, ele foi colocado, claro, ali os que cuidam do sítio arqueológico, não é da época, mas nós vimos ali dentro aquela construção pedregosa, úmida, e ficava imaginando Paulo e Silas ali presos, lascados, mas adorando, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quero chegar nesse ponto. Você quer? Eu preparei essa palavra. E como sempre, eu sou testado nas palavras, né? Eu sempre falo isso para vocês aqui. Aí, eis que ontem, estou no centro de Gaspar, estou ultrapassando um carro no cantinho, esse carro me entra na minha frente, dá seta na hora e entra, e eu vou quase debaixo do carro, com a minha moto. Aí me lasquei todo. Por isso que eu estou aqui sentado. Não estou querendo imitar o pastor, não, tá? É porque minha perna está inchada aqui. O guidão da moto bateu, minha perna está inchada aqui. E quando dobra e desdobra, aqui dói a beça ainda. Foi ontem. E aí me vejo lá, quando a moto foi para quase debaixo do carro. Aí eu saí da moto assim, todo doído, tinha caído no chão, levantei. Só queria sair ali do meio da rua, saí com a perna mancando, sentia dor absurda na perna. A mão também, acho que esse dedo aqui avariou feio. Eu sentia dores tremendas na mão e na coxa. E aí fui para aquele banquinho ali no centro onde tem um posto de saúde, na rua da Caixa Econômica. Sentei no banco ali, e aí o rapaz do carro, o casal, veio. E eu ali, altas dores, e eu tentando entender o que tinha acontecido no espiritual. E aí o rapaz veio e falou que mas eu dei a seta e tal. E naturalmente a pessoa foi falando argumentos para se defender. Tudo bem, eu entendo, o ser humano é assim.
e falou, eu li a moto, tua moto tá legal e tal. Depois eu vi que minha moto ficou com o guidão torto e tal. Mas ali sentado, ele preocupado comigo, um cara muito legal, um casal, perguntando se eu estava bem, se eu queria que me levasse em casa e tal, procurando dar toda assistência. Eu falei, não, tá tranquilo. Eu só queria ficar calado, sentindo a dor absurda. E eu estava ali ligado em Deus. Primeiro, para não falar algo que eu não deveria falar. Certo? Tá entendendo? Porque eu poderia dar os meus argumentos. Poxa, mas tu deu a seta e entrou? Tu não me viu no... Ele falou logo, não, devia estar no ponto cego, eu não te vi e tal. Eu poderia entrar na conversa em outro assunto. E eu falei, minha moto deve estar toda lascada. Vou gastar uma grana. E aí ele falou, você cuida do teu prejuízo, eu cuido do meu e tal. E eu lá, aí o diabinho e o anjinho, né? O diabinho falava, aí o cara ainda fala dessa, tá aí sentindo dor? Não vai pagar teu prejuízo? E eu só ligado, não falei nada, olhei e tal, perguntando. E só me vinha na cabeça assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Só me vinha isso na cabeça. Aí, depois que eu estava assim, represando as minhas emoções, né, e tal, e aí eu olhei para ele assim, falei, não, tá tudo certo, olha, eu posso... Depois que ele viu que eu não queria nada e tal, ele, posso ir e tal, eu falei, faz o seguinte, pega o meu WhatsApp, depois me dá um toque. Eu olhei para ele e falei assim, ó, apontei o dedo para ele, mas você vai ficar me devendo uma coisa. Aí ele, tu vai ficar me devendo uma visita lá na igreja. Aí ele, não, com certeza, então, papapá. E aí começamos a conversar. E aí ele se comprometeu aí. Falou que não poderia vir hoje porque tinha já um programa, um negócio em Brusque. Legal. Mas eu fui para casa. Minha esposa foi lá me buscar. E aí chegamos em casa. E eu falei, bom, vamos ver agora se ele vai entrar em contato. Porque é muito difícil entrar em contato, né? E ele não entra em contato comigo. Mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando como é que eu estava. E aí eu mandei mensagem falando que Deus tinha algo. Naquela hora eu falei para ele, campeão, vou te falar uma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas que parecem ser ruins. E alguma coisa de boa vai sair daqui. Eu estava cheio de dor. Louco para chorar. Tanta dor que eu estava sentindo. E eu represando ali. Só dei uma choradinha depois que eu entrei no carro, minha esposa me buscou, daí eu relaxei, dei uma chorada assim, botei para fora. Aí pronto. E depois fiquei zerado. Eu estava represando até então. E depois recebi essa mensagem. Aí mandei foto da minha família para ele. Ele mandou foto da família dele. E marcamos de pelo menos tomar um café junto. E ele falou, tem culto durante a semana? Eu falei, durante a semana não tem, só reunião nas casas. Mas tem culto de manhã e de noite, tem salinha pro teu filho. Isso é bem legal, tem um esquema para as crianças. Ele falou, nós vamos sim. Então ficou uma semente. Eu não sei o que vai dar, mas eu sei o seguinte. Aí falei para ele, naquele momento lá, só me vinham duas coisas. No meu corpo vinha dores profundas lá na perna que tu viu e na mão. Mas só me vinha uma coisa no meu espírito. E eu mandei o versículo de Romanos 8, 28 para ele. E aí começamos um contato. Vou continuar evangelizando. E quem sabe, no mínimo uma semente de vida ficou. Mas eu quero que aconteça aquilo que aconteceu com Lídia e com o carcereiro. Para essas dores aqui valeria a pena. E eu tenho que ficar sentado aqui e não andar igual eu gosto de andar, né? Mas depois eu fiquei pensando, né? E se eu fosse dominado pelas minhas dores? Como aconteceu com Paulo, cara, guardado as devidas proporções, né? No momento da dor é que a gente é testado na nossa espiritualidade. No momento da indignação, no momento da raiva, no momento das rejeições, no momento das decepções, das traições,
No momento das dores, é que você vai saber quanto de Deus tem em você. A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai sempre se lembrar que todas as coisas cooperam para o teu bem, até as que estão ruins. Viu? Você vai sempre se lembrar disso, porque tem um Deus que age na sua vida. Está agindo até quando você dorme. Quando parece que nada está acontecendo, ele está agindo. Você só precisa obedecer, buscar, orar, se entregar completamente. Aquilo que está no teu alcance, faça. Busque um lugar de oração, como Paulo e Silas buscaram. Busque ter uma vida de oração, de conexão, de discernimento espiritual. Está disponível para você. Esteja disposto a enfrentar as oposições que vêm porque virão. Paulo mostrou aqui. Os inimigos virão, os inimigos espirituais, o mundo espiritual vai fazer um complô para tentar tirar a tua paz, tirar o teu foco, te distrair. Fique atento, se posicione contra isso. De forma espiritual, porque a tua guerra não é contra as pessoas, é contra o mundo espiritual que está por trás das pessoas. E você precisa compreender cada vez mais isso e é usar as armas espirituais e buscar essa resiliência espiritual a ponto de estar sentindo dores, com feridas abertas, e estar orando e exaltando a Deus, cantando hinos a Deus no momento da dor. E é essa força espiritual que Deus quer derramar em você. Criar isso em você, porque você é filho, é filha amada. Você recebe? Tem tantas pessoas que estão livres por fora, mas estão presas por dentro. Estão escravas por dentro. Mas hoje é a noite de libertação em nome de Jesus. Quem confia no poder de Deus sabe que Ele sempre está no controle e no final da história, de alguma forma, vai resultar em bênção. De um jeito ou de outro. A gente precisa confiar cegamente em Deus. Se entregar, se lançar para Ele e continuar, perseverar. Então, se você estava pensando em desistir, você está achando que não tem saída, eu quero dizer uma coisa para você. Tem algumas pessoas aqui assim. A Espírito Santo está falando para dizer para você que Deus continua agindo e que o poder dele não está menor do que antes. E que você precisa confiar, obedecer e se lançar. Sem levar bolsa, sem sandália, mas se lançar completamente. Para que ele possa, então, intervir com o agir sobrenatural. E outra coisa, a adoração, uma postura de adoração em meio às dores, quebra cadeias, abre prisões, promove vida e restauração, salva famílias, leva pessoas para a vida eterna. Então, viva o propósito de Deus. O propósito de viver esse agir sobrenatural de Deus. Vou dizer uma coisa para você que é o último ponto para a gente extrair aqui. O agir de Deus vem quando os nossos corações estão voltados em amar as pessoas. Paulo e Silas não saíram correndo da prisão, se preocuparam com o carcereiro. Viveram essa missão aqui, essa segunda viagem missionária foi com o objetivo de levar o evangelho. Paulo e Silas não reagiram pela sobrevivência, não colocaram seus interesses na frente, se importaram com as vidas, com a vida daquele carcereiro, por exemplo. E ele parecia um inimigo. Ele parecia um inimigo, mas Paulo se importou com ele. Paulo e Silas tiveram compaixão daquela alma. O propósito de Deus, na sua vida e na minha, sempre vai estar vinculado com salvação. A gente precisa entender isso. Quando a gente conecta isso na nossa vida, sempre vai estar conectado com salvação de almas, libertar quem está em prisão, tanto interna quanto externa, e trazer vida aonde a morte quer prevalecer. Então,
Viva o propósito. Adore acima de tudo, acima das circunstâncias. Se posicione para enfrentar os adversários espirituais na força do Espírito Santo. Que Deus quer te conceder autoridade nessa noite. Permaneça na direção de Deus, busque esse discernimento espiritual, fique antenado dia a dia no mundo espiritual. Através da oração, da comunhão. Percebeu que era Paulo e Silas vivendo juntos? Paulo não estava sozinho. Jesus mandou 72 como? Para a missão? De 2 em 2. É na comunhão. A gente não vence sozinho. E é dessa forma que você vai permanecer vivendo sob o agir sobrenatural de Deus. Amém? Vamos orar? Pedir para você ficar de pé. Nós oramos nesse momento.